Graça e paz, pessoal. Quero deixar aqui registrado algumas revelações que nós, como líder, e não é fácil falar, trazer revelações nesse grau, mas uma função que Deus me concedeu, uma graça profética que Ele deu na minha vida, um manto específico de ver as coisas que hão de acontecer no reino do Espírito. Isso me revelou que virá o caixão eleitoral do Lula. Eu vi ele caindo, eu vi uns anjos imensos, uma multidão carregando aquele caixão, e vi anjos poderosos trabalhando para derrubar algo no Brasil a favor do que Deus fará pelo povo dele nesse grande avivamento que nossa nação viverá. E o Senhor me revelou também que o governo do Lula cairia e entraria o governo do Trump no Brasil. Há uma força, algo está para acontecer que vai mudar completamente esse governo e a forma que está no Brasil. Ok? Oremos pela transformação da nossa nação e tem muitas coisas para falar com vocês pela frente. Deus abençoe vocês. O assessor do Donald Trump acaba de se movimentar e atinge diretamente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, Lula atingido. O assessor resolveu se vingar do Lula, gente. Isso escalou rápido demais e não para por aí, porque no meio dessa explosão, o Vorcaro acabou de abrir o bico sobre os ministros do STF. Foi agora, sem filtro, sem recuo. O que ele está expondo envolve diretamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso tá ficando grande demais, e é aqui que tudo sai do controle. Porque, ao mesmo tempo, o Gilmar Mendes, ministro do STF, entra na linha de frente. O clima vira confronto aberto, tensão, pressão, ameaças e o alvo, a Rede Globo. Sim, isso chegou nesse nível. Gilmar Mendes acaba de ameaçar a Rede Globo e algo gravíssimo é anunciado nesse momento. E enquanto isso está acontecendo, a mídia parece travada ou ignorando ou tentando entender o tamanho do que acabou de explodir. Você que está acompanhando isso em tempo real, já deixa o seu like aqui agora, porque isso está saindo agora, tá? E eles estão querendo derrubar esses conteúdos. Agora segura isso, porque no meio desse caos, outra peça acabou de se mexer. Eduardo Bolsonaro entrou em ação agora e o movimento dele foi direto, cirúrgico. Nos Estados Unidos agora ele interfere e muda completamente o rumo e consegue proteger Flávio Bolsonaro em um momento crítico. Documento proibido sobre Alexandre de Moraes agora nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro anunciando, e isso aqui é o mais pesado, gente. É um documento que não queriam que fosse exposto. E vou revelar tudo para vocês agora, o que está circulando nesse momento, gente. É algo que está atravessando fronteiras, não é mais só política. Isso aqui vira outro jogo, outro nível, outra consequência, e é por isso que o clima agora é de alerta total, porque isso está se escalando rápido demais, está fora de controle, e o mais estranho, isso aqui não está sendo tratado como deveria, ou estão tentando segurar. Vou mostrar aqui, ó, primeiro são 4 matérias, a primeira já está na tela, deixa aqui o seu like e vamos para o vídeo. Você lembra que há um tempo atrás, um assessor do Donald Trump vinha ao Brasil e ele ia visitar um certo ex-presidente que está preso injustamente na Papudinha, ia visitar o Bolsonaro, lembra disso? Pois é, acabou de sair informações, um passarinho me contou que foi exatamente este que o Lula barrou, que o Lula travou aqui no Brasil, ainda fez ofensa contra ele, causando um conflito diplomático, foi o responsável por se vingar do Lula lá nos Estados Unidos. Meu amigo, se prepara. Além disso, ainda sobre o caso Ramagem, tem outro ponto interessante. O Congresso Nacional prepara uma missão entre senadores e deputados para ir aos Estados Unidos para descobrir se o governo Lula fez espionagem e violação de soberania dos Estados Unidos. E se isso aconteceu, cabe ao Congresso Nacional abrir processo de impeachment contra o Lula. Então, para pensar, teremos, a partir de então, encontros com deputados, senadores norte-americanos, onde será exposto a situação do Ramagem. Será que eles sabem ao certo o que está acontecendo com o Ramagem?
Pois é, passará a ser exposto. E aí, é óbvio que eles vão contar com a ajuda, né, dos escudeiros aqui, que é o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro. Lula pode se lascar. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, direto de Washington, para falar sobre o caso Ramagem. Dê uma olhada. Fala pessoal, estou aqui bem acompanhado com Paulo Figueiredo, saindo agora do State Department, dizendo que a gente não para de verdade, né? Estamos muito felizes com recentes acontecimentos com relação à soltura do Ramagem. E o Paulo gostaria de falar algumas palavras. Não, estamos aqui agradecendo o reconhecimento da injustiça que foi feita com o nosso querido amigo Ramagem, que está legalmente aqui nos Estados Unidos, que é vítima de perseguição política. O próprio Congresso Nacional, na Comissão de Relações Exteriores, reconheceu isso e, graças a Deus, o governo americano também reconheceu a injustiça que estava sendo cometida e toda aquela patacada que estava acontecendo na relação com o Brasil, né? Eu acho até que a gente talvez veja cenas dos próximos capítulos a respeito desse assunto, né? Eu estava falando em algumas redes sociais a questão de, primeiro, né, o foco na soltura do Ramagem, e o segundo é que depois dessas condutas poderiam haver consequências. Então vamos ver a cena dos próximos capítulos. E o que eu queria ressaltar aqui é a quantidade de pessoas que trabalharam, né, a favor da soltura do Ramagem, para corrigir essa injustiça. Eu vi você, eu vi o Alan dos Santos, várias outras pessoas que a gente não convém aqui expô-las, né, mas que realmente trabalhavam duro para isso. E por outro lado, você via a Polícia Federal no Brasil querendo dizer que ocorreu uma cooperação entre Estados Unidos e Brasil, o que no crime organizado, né? Pior é aonde eles diziam cooperação contra o crime organizado, como se o Ramagem fosse parte de uma organização criminosa que ninguém no mundo inteiro acha que de fato foi uma organização criminosa que aconteceu no Brasil. Mas acho que com a soltura do Ramagem caiu por terra essa narrativa da Polícia Federal brasileira, que tentava recuperar a credibilidade, porque eles já se deram mal, porque não conseguiram extraditar os quase 70 que o Alexandre de Moraes pediu para a Argentina, não conseguiu extraditar na Espanha o Oswaldo Eustáquio, o próprio Alan dos Santos aqui nos Estados Unidos. Com certeza, se tivesse saído uma extradição do Alan dos Santos, eles viriam para trás do Paulo Figueiredo, do Rodrigo Constantino, mim, todo mundo que está aqui nos Estados Unidos. Então eu queria ressaltar esse ponto e por isso que eu entendo que foi posta tanta energia, né, do Andrei, que comanda a Polícia Federal do Lula, nesse caso do Ramagem. Infelizmente a gente não vê o mesmo empenho do governo brasileiro para ir atrás das verdadeiras organizações criminosas como o Comando Vermelho e o PCC. Pelo contrário, o que a gente escuta aqui, muitas das coisas a gente não pode comentar, mas deixam a gente estarrecido com o tamanho do lobby do governo brasileiro em favor de organizações terroristas, que é algo que gera surpresa até mesmo aqui. Eles falam assim, mas por que essa ligação tão profunda? Então, é algo que eu acho que também deve permanecer aí no horizonte das pessoas por longo prazo. Mas o trabalho vai continuar, muita gente xinga, muita gente, mas o trabalho continua e os frutos do trabalho vieram com a soltura do Ramagem, que é o mais importante. Um homem bom, um homem de família, que dormiu, graças a Deus, com as filhas e com a esposa, que é uma guerreira essa Rebeca, noite. Então, realmente... Rebeca, nosso aplauso aqui para Rebeca Ramagem. Ramagem é um homem de muita sorte. E disso daí haverá consequências positivas para todo mundo, pode ter certeza. Igual eu falei, quando saiu o relatório do Comitê do Judiciário, né, que veio após várias declarações do Departamento de Estado, várias declarações públicas do próprio presidente Donald Trump, esse relatório do Comitê do Judiciário e agora a soltura do Ramagem, isso tudo vai ajudar a todos os perseguidos, né, políticos que estão na mira do Alexandre de Moraes. Então é o Eduardo Bolsonaro, é a Zambelli, é os exilados na Argentina. Então isso aqui pode ter certeza que quando o fruto vem bom também para todo mundo. A gente está vendo que o Lula, só um recadinho para você, a gente está vendo, tá todo mundo percebendo que você está tentando cavar uma crise com os Estados Unidos para ver se o Trump coloca uma tarifa de novo no Brasil. A gente está vendo aqui. Eu já falei sobre isso para vocês, tá? Já avisei o que está acontecendo na maior cara dura. Todo mundo tá vendo que você tá cavando essa falta, falou do Papa ontem, o pessoal viu, tá todo mundo vendo. Semana passada você tá falando que o Trump nunca viu um argentino, um nordestino bravo. A gente tá todos os dias, provoca em relação ao Irã, provoca em relação à Venezuela, tá todo mundo vendo. Avisa pro Sidônio que não vai colar não tem tarifa vindo para te salvar não, você vai perder do Flávio mesmo. É isso aí. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Essa resposta é para Vossa Excelência. Vai intimar os ministros? Ainda não. Presidente, intima eles. Ele fez um relatório indiciando os ministros e eu espero que Vossa Excelência, presidente, o senhor disse que vai deixar a advocacia do Senado, né, a favor do Alessandro Vieira. Eu queria mais, tentar um recado para o STF, abrir o impeachment desses ministros. Eles passaram de todos os limites dizendo que vai deixar ele inelegível. O Senado tem que dar um recado para o STF.
O Senado tem que tomar vergonha na cara e colocar o STF no devido lugar deles. Chegou a hora de Vossa Excelência tomar atitude de abrir pedido de impeachment desses ministros. Olha o que fizeram com o Alessandro Vieira. E fica aqui meu repúdio aos senadores que arquivaram esse relatório ontem. Essa manobra que fez. Porque eles fazem o que querem aqui no país. Parecendo que é monarquia, que são reis. Eles não são reis. Eles têm que ser investigados como qualquer outro cidadão tem que ser. Aí faz um relatório aqui indiciando esses ministros. Vem Gilmar Mendes apontar o dedo aqui dentro do Senado, botar esse Senado de joelho. Eu espero que dos 81 senadores dê um recado para o STF. Aqui ninguém tem que ficar de rabo preso com o STF, não. Fica aqui meu senhor delegado Alessandro Vieira. Tem que ser relatório, sim, tem que ser indiciado, sim, tem que ser investigado. Não estão acima da lei. Então, não precisa colocar a advocacia do Senado, não. Chegou a hora de impeachment a ministra aqui. Chegou a hora de nós, senadores aqui, honrar a população lá fora. E, para minha surpresa, eu vejo mais uma vez pela imprensa que o ministro Alexandre de Moraes autorizou o início de um processo criminal contra mim, depois de uma PEC simples, coincidentemente distribuída para o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, de uma postagem minha em uma rede social onde eu falo: Lula será delatado por ocasião da prisão de Nicolás Maduro, seu grande amigo de longa data. Ele tem muito orgulho, inclusive, de estar sempre publicamente próximo e fazer gestos, inclusive financeiros, usando o dinheiro do brasileiro com relação à Venezuela. Onde está a imunidade parlamentar? Onde está a liberdade de expressão? Uma petição simples de ser arquivada, porque não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não está se tratando de ofensa a ninguém, está se tratando da opinião de um senador da República. Eu quero só fazer esse registro, presidente, porque está muito claro qual é a estratégia. Já que agora Alexandre de Moraes não está mais no TSE, ele vai querer desequilibrar as eleições lá do Supremo. Com esse inquérito aberto há 7 anos, esse malfadado inquérito das fake news que atrai tudo que ele quiser e quem ele quiser, isso vai ser recorrentemente usado durante as eleições deste ano para tentar me impedir de expressar o meu ponto de vista e falar a verdade sobre, inclusive, ele. Então eu queria só pedir a atenção de Vossa Excelência, porque, de fato, há um desequilíbrio entre os poderes. E é só o Senado Federal que tem condições de restabelecer esse equilíbrio, harmonia, para que possamos sonhar em ter uma democracia plena mais uma vez, presidente Davi. Só fica para a reflexão, porque essa prática não dá mais para aceitar em outras eleições agora em 2020. O Supremo Tribunal Federal, em particular por meio do seu decano, está perdendo todos os pruridos. Gilmar Mendes decidiu, em um tweet, atacar Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, pré-candidato à presidência da República. Veja bem, senhor presidente, o que fez Gilmar Mendes hoje. Indignado com o fato de que Zema tem defendido não apenas o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, como também a prisão daqueles que eventualmente cometeram crimes, porque, delegado Éder Mauro, 129 milhões de um contrato com uma esposa de um ministro, por favor, isso não é normal em nenhum lugar do Brasil nem do mundo. O ministro Gilmar Mendes decidiu fazer um post exigindo do Romeu Zema silêncio sobre o que fazem os ministros do STF, porque ele um dia deu uma decisão favorável ao governo de Minas. Como disse em resposta o ex-governador Romeu Zema: Gilmar Mendes, se você deu uma decisão correta para o estado de Minas Gerais, você seguiu a Constituição. Agora, se você deu uma decisão incorreta, você deveria renunciar. É assim que deve se portar um cidadão decente, como está fazendo Romeu Zema. Mas não é só contra ele, agora contra Flávio Bolsonaro também querem abrir um processo no Supremo Tribunal Federal em virtude de um post que ele fez contra o descondenado Lula. Alessandro Vieira decidiu corajosamente indiciar 3 ministros do Supremo Tribunal Federal no seu relatório final da CPI do crime organizado: Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Além disso, também Procurador-Geral da República. O seu relatório não foi aprovado, graças a uma manobra do governo Lula, que rejeitou o relatório final da CPI do crime organizado. Ok, um documento, portanto, inválido sob o ponto de vista da aprovação lá no Senado, pois foi rejeitado. Agora deu
motivação para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive Dias Toffoli, anunciassem que abrirão um procedimento criminal contra o senador Alessandro Vieira. Mais do que isso, a imprensa diz que já dão como certa a inelegibilidade do senador Alessandro Vieira em virtude de um relatório que corajosamente ele apresentou, mas foi rejeitado. Senhor presidente, nós, como eu disse na coletiva, somos hoje pré-candidatos. Eu, por exemplo, ao Senado da República. Deputado Zacarias Calil, lá no seu estado de Goiás. Deputado Eder Mauro, no seu estado do Pará. Todos aqui temos obrigação, inclusive os deputados federais com a reeleição, de utilizar esse vocábulo, pré-candidatos. Porque a lei nos impede de fazer campanha antecipada. Tem período para isso. Mas o Supremo já está em campanha para tirar do caminho deles aqueles que vão enfrentá-los. Pois eu repito as palavras de Romeu Zema: eu não vou me acovardar. Para mim, criminoso tem de enfrentar processo. E no caso dos ministros do Supremo Tribunal Federal, tendo de fato cometendo crimes após investigação, que sejam empichados e paguem com o rigor da lei. Se for cadeia, cadeia neles. E que venham atrás de mim se quiserem. Obrigado, senhor presidente. Olha, a situação do Gilmar Mendes está realmente patética. O Gilmar Mendes, num julgamento que teve ontem, ele disse que a Globo, ou ele deu a entender, tá? Ele não falou literalmente com essas palavras, mas ele deu a entender que a Globo só segue no ar por causa do STF. A Globo deve a existência dela ao STF. Vocês ficam falando da minha roubalheira, da roubalheira do Alexandre de Moraes, da roubalheira do Toffoli? Não pode. Vocês só existem porque a gente deixou. Senão Bolsonaro ia acabar com a Rede Globo e não sei o que lá e coisa e tal. Isso nunca foi uma realidade. É verdade, Bolsonaro criticou a Rede Globo várias vezes e falou sobre a questão de acabar com a concessão da Globo, principalmente por conta daquela reportagem do porteiro do condomínio dele, que realmente foi um absurdo aquilo ali, não tinha lógica nenhuma, né? Vocês lembram, em 2019, um porteiro do condomínio do Bolsonaro disse que o assassino da Marielle Franco teria procurado a casa do Bolsonaro quando chegou no condomínio. Por sorte, eu não lembro se era o Eduardo Bolsonaro ou Flávio Bolsonaro, um dos filhos do Bolsonaro estava lá e mostrou a gravação lá da casa, mostrando que não, que o cara procurou o assassino real da Marielle, que morava no mesmo condomínio do Bolsonaro, mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Então a Rede Globo tentou jogar essa, cara, tentaram derrubar o Bolsonaro mesmo, foi uma filha da putagem do caramba aquilo ali, né? Mas no final das contas não teve nada de nada com aquilo aí. E mesmo que tivesse, né, o Bolsonaro chamou a Globo de lixo e ameaçou não renovar a concessão e não sei o que lá. Mas a verdade é que a gente sempre soube que isso era mais bravata do Bolsonaro do que qualquer outra coisa, porque em última análise a concessão teria que passar pelo Congresso e nunca que ia acontecer isso, nunca que o pessoal ia permitir isso acontecer, né? Agora eu posso te falar com certeza que o Daniel Vorcaro não tem outra opção, ele vai ter que delatar, inclusive, seus colegas na Suprema Corte. A delação vai ser completa. E por que eu tô te falando isso? Olha como que o André Mendonça sabe jogar xadrez. Vamos falar a verdade, a gente subestimou ele muitas vezes, tá? O Daniel Vorcaro tá tentando negociar uma delação que meio que deixa de lado algumas peças, né? Ah, vamos delatar, mas não vou falar nada do STF. Só que tem um problema. Se descobre que a delação dele omitiu informações ou protegeu determinadas pessoas, ele perde o acordo da delação e a sua condenação vai ser completa. Ele vai passar o resto da vida preso. Mas ele estava ali controlando um pouco o cenário de uma certa forma, porque até o momento ele é o que mais sabia dos esquemas e de todos os crimes cometidos. Aí hoje teve a prisão do ex-presidente do BRB. E por que isso mudou o jogo completamente? Assiste só o início dessa fala aqui da Malu Gaspar que você vai começar a entender. Tudo dessa sua apuração, Malu, boa tarde, seja bem-vinda. Pois é, André, já faz um tempo que eu venho ouvindo falar, né, do Daniel Monteiro, pelo fato de justamente ele ser o personagem que organizava essas estruturas. Para o Daniel Vorcaro, primeiro ele organizou a estrutura que o Daniel Vorcaro usou para desviar o dinheiro. Então, não sei se a gente comentou aqui, eu lembro que a gente falou, eu e você, sobre o medo que o Vorcaro tinha do dinheiro dele desaparecer das contas onde ele tinha escondido ao redor do mundo. E que se esse dinheiro desaparecesse, ele ia ficar sem ter o que entregar
num acordo de delação premiada. Quem organizou toda a estrutura para ele distribuir o dinheiro mundo afora foi o Daniel Monteiro, que é um advogado que atuava para o Vorcaro e para o Master, mas não era do Master. Ele ficava no Master, ele ia lá, mas ele era uma pessoa meio que atuava no paralelo. E não só ele fazia as contas, organizava as contas secretas do Vorcaro, como por ter organizado essas contas secretas, ele também organizava a distribuição de propina. Esse ponto aí, ó. Esse cara que foi preso agora é o cara que organizava a distribuição de propina. Ou seja, esse é o cara que pagava e passava dinheiro para as autoridades do Executivo, Legislativo e STF. Então, se esse cara delata e prova que a delação de Vorcaro mentiu, o Vorcaro perde o seu acordo. A situação é tão desesperadora para o Daniel Vorcaro que agora eu vou passar para o próximo vídeo, defesa... que é esse aqui, ó. Daniel Vorcaro agora foi colocado numa situação onde ele não vai poder segurar nenhuma informação. Escuta isso. O banqueiro Daniel Vorcaro sinalizou ao ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso Master, uma delação premiada forte que envolva personagens dos 3 poderes. Você escutou isso? Ele prometeu uma delação que envolva a personagem dos 3 poderes. Executivo, Lula e sua turma. Legislativo, isso aí o Brasil precisa saber quem é que recebeu propina desse cara. Só que quando ele fala dos 3 poderes, o outro poder é o STF. Ele, preste atenção, na fala do Daniel Vorcaro, da negociação da delação, ele já está falando que tem gente do STF e que ele vai delatar. Você entendeu isso? Porque agora ele vai ser obrigado, porque tem outra pessoa presa, que se essa pessoa delata primeiro e apresenta provas primeiro, a delação do Daniel Vorcaro perde valor. Já tem uma pessoa delatando ali. Não precisa mais da delação do Daniel Vorcaro. Quando esse pequeno trecho da fala desse repórter... forte que envolva personagens dos 3 poderes. Que envolva personagem dos 3 poderes. Quer dizer que tem algum personagem, um ou mais de um personagem no STF... envolvido no esquema do Banco Master. Isso aqui, que ele falou de forma tão passant, né? De forma tão simples assim, né? É uma bomba. Tem gente do STF que vai estar na delação do Vorcaro. Essa apuração é do analista Caio Junqueira e está no site da CNN Brasil. A conversa entre o advogado José Luiz de Oliveira Lima e o ministro aconteceu recentemente em São Paulo. Foi o segundo encontro entre ambos. Mendonça teria saído otimista com o diálogo. A expectativa é de que a delação seja ampla e aborde a relação de Vorcaro com integrantes dos 3 poderes da República. De novo, relação com os 3 poderes da República. 3 poderes: Executivo, Legislativo e STF. A ideia seria incluir ministros do governo Lula, parlamentares e membros do Judiciário. Quem são esses membros do Judiciário, hein? Incluindo ministros do STF. Incluindo ministros do STF. Você está entendendo o peso disso aqui? Os advogados do Vorcaro já estão falando, teve envolvimento de gente do STF. O objetivo principal da defesa de Vorcaro é aumentar a chance de homologação do acordo. Cara, isso aí pra mim, cara, só o fato do... Nossa Senhora, essa delação vai ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Aí vai vir o Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes querer prender os advogados do Vorcaro, provavelmente. Não se surpreenda se nos próximos dias tiver uma busca e apreensão na casa dos advogados do Vorcaro. Aí qualquer advogado que o Vorcaro contratar vai ter busca e apreensão. Nenhum advogado vai querer defender o Vorcaro.